E aí, turma? Tudo certo? Aqui é o Profitor mais uma vez e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer formas trigonométricas aqui no GeoGebra. A gente vai ver duas coisas que eu acho bem importantes: o ciclo trigonométrico e as funções trigonométricas. Bom, turma, antes de começar, queria pedir para você deixar o like e se inscrever no canal se quiser receber mais conteúdo de matemática. Vamos aqui então ver como que a gente faz para construir o ciclo trigonométrico no GeoGebra. Primeira coisa, tá? Eu falei na aula de trigonometria e de novo aqui tô com aquele problema de tá gravando o vídeo no GeoGebra antes da aula de trigonometria, mas eu vou postar a aula antes. É que eu quero usar o que eu vou construir aqui no GeoGebra como imagens para ilustrar a minha aula. Então, vale a pena conferir, acho que eu vou botar aqui em cima a minha aula de trigonometria, que já deve estar postada, apesar de eu não ter gravado ainda. Primeira coisa, então, para construir o ciclo trigonométrico é que ele tem raio 1. Então, a gente tem que chegar bem pertinho aqui, ó, para o 1 ficar uma distância bem visível aqui para a gente. Então, eu vou fazer um círculo dado o centro e um de seus pontos. O centro eu quero que seja bem aqui na origem. E o meu ponto, vou pegar aqui, me dá raio 1. Beleza? Aqui está me dando as coordenadas e a equação da circunferência que a gente vai ver lá para frente na geometria analítica. Beleza, esse cara aqui é o nosso ciclo trigonométrico. A gente pensa sempre em ângulos quando a gente faz o ciclo trigonométrico. Então, o que eu vou fazer primeiro? Vou colocar um ponto sob a nossa circunferência. Coloquei aqui um ponto qualquer, o B eu vou esconder. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o segmento do A até o C. Por que eu botei ele ali? Porque ele vai me ajudar a marcar o ângulo que esse ponto C aqui está marcando. Olha só, eu vou fazer o ângulo daqui, passa pela origem e volta lá no C. Então aqui o ângulo nesse momento é 34,6 graus. Esse aqui é o ciclo trigonométrico e eu construí aqui de uma maneira que o ponto C eu posso andar por cima da circunferência e ele vai marcando o ângulo ali. Legal, legal. Então, o que é o seno e o que é o cosseno nesse contexto, né? Eu vou fazer primeiro a reta perpendicular ao eixo pelo ponto C. Aqui é o eixo X, eu peguei, e eu vou fazer a mesma coisa com o eixo Y. Quando a gente pega a reta perpendicular a alguma outra coisa, a gente fala que a gente está projetando isso naquele eixo. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Eu vou colocar um pontinho aqui e um pontinho aqui para pegar a intersecção. E agora eu vou marcar esse segmento aqui e esse segmento aqui, que são, respectivamente, o seno e o cosseno. Aqui o I e o J, vou colocar umas cores neles para ficar mais tranquilo. Então aqui o nome eu quero que seja seno, o meu rótulo eu quero que seja só o nome e eu quero botar uma cor. Vou botar o seno de azul e o cosseno de vermelho. Beleza, então tá aqui, ó, o seno e o cosseno do nosso ângulo em azul e em vermelho. Quando a gente fala de projeção, tu pode pensar como se fosse uma lanterna da direita para a esquerda, te dá o seno, né? Se eu jogo uma lanterna aqui, a projeção seria a sombra, então a sombra desse ângulo me dá o seno. Mesma coisa se eu penso de cima para baixo, a sombra do ângulo me dá o cosseno. Agora a gente pode variar, né? E o seno e o cosseno vão mudar também conforme a gente muda o ângulo, certo? Uma coisa então, primeiro, antes de tudo, quero que vocês percebam que essa figura aqui, AECD, é um retângulo, né? Porque eu tenho duas retas perpendiculares aqui aos eixos que são perpendiculares entre si. Então, essa forma aqui é um retângulo e esse pedaço aqui, CE, ele é igual ao seno. Então, se tu olha para esse triângulo aqui, ACE,
tu tem um triângulo retângulo e funciona o teorema de Pitágoras. É daqui que sai que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, porque esse raio aqui, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, mede 1. Então vamos ver o que acontece quando a gente varia o nosso ângulo. Vou esconder as retas perpendiculares aqui para só variar o meu ângulo, ó, ali embaixo está variando. O que acontece, por exemplo, ó, quando o ângulo é 90 graus? Não sei se eu vou conseguir deixar exatamente no 90. Quando o ângulo é 90 graus, olha só o que acontece. O seno está no seu máximo, o seno está valendo 1. E o cosseno desapareceu. O cosseno tá, a sombra dele seria só o ponto aqui. O cosseno é 0. E olha só, a gente divide em quadrantes, né? Aqui é o primeiro quadrante, entre 0 e 90. Entre 90 e 180 é o segundo quadrante. Entre 180 e 270, o terceiro quadrante. E entre 270 e 360, o quarto quadrante. Então, quando tu pega um ângulo no segundo quadrante, o seno é positivo, mas o cosseno tá virado para o outro lado agora, tá virado para o lado negativo no nosso eixo cartesiano. Então, o cosseno passa a ser negativo. Quando eu chego no terceiro quadrante, ó, vale a pena lembrar que aqui no 180, ó, o cosseno vale 1 e o seno vale 0, beleza? Se um dos resultados der 1 ou menos 1, o outro tem que ser 0 por causa daquela relação, né? Que a soma dos quadrados do seno e do cosseno tem que dar 1. Aqui no 270, o seno passa a ser menos 1 e o cosseno 0. E quando a gente chega no 360, a gente volta pro 0, certo? Aqui também, ó, no quarto quadrante, que é esse aqui, o seno é negativo e o cosseno é positivo. E no terceiro, o seno é negativo e o cosseno é negativo também. Então, o seno e o cosseno são valores que todo ângulo tem. E a gente viu na aula de trigonometria que o seno de 30 era 1/2. Então, se a gente chegar aqui no 30, não consegui chegar exatamente no 30 porque não está me permitindo aqui pela maneira como funciona. Mas, ó, tá perto ali de 30, deu 0,5. O seno, tá vendo aqui em azul? O seno é 0,5. O cosseno é 0,87, que é aproximadamente aí raiz de 3 sobre 2. Então, esse é o ciclo trigonométrico. Aqui está o seno e o cosseno. É importante saber o seno e o cosseno de 30, 45 e 60. E também de 0, 90, 180, 270 e 360, que é voltar para o 0, né? A mesma coisa. Uma outra relação comum é a tangente. E eu acho a interpretação geométrica da tangente mais difícil do que pensar nela como seno dividido por cosseno. Mas eu vou mostrar aqui por descargo de consciência. Então, ó, a reta tangente a um círculo é uma reta que só passa em um ponto do teu círculo. Então, essa reta aqui que fica à direita do ciclo trigonométrico, a gente diz que é a reta tangente. Como que a gente faz para encontrar o valor da tangente de um ângulo, então? A gente faz a reta do ângulo e projeta ele lá na reta tangente. Tá aqui, então, o valor da tangente. Eu vou fazer o segmento aqui, F até o ponto B, se não me engano, que era o ponto. E vou renomear esse cara como tangente. E vou colocar em verde, vou fazer uma outra cor aqui para ela. Então, esse aqui é o valor da tangente, ó. Aqui deu 1,14 e já tá claro que um dos problemas, uma das dificuldades que a gente tem para lidar com a tangente é que ela não tem valor máximo nem valor mínimo. Como o seno e o cosseno, por exemplo, ó. O seno e o cosseno é no máximo 1, tem o 0 e tem o menos 1. São os valores âncora do seno e do cosseno, assim, tem um máximo e tem um mínimo, ó. Por mais que eu gire aqui, não muda, não passa disso. A tangente tem o 1, que é a tangente de 45, cheguei ali, ó, o ângulo com aproximadamente 45, a tangente deu 1. Mas a tangente, ela dispara, ó, olha só o que acontece, ó, foi a 2, presta atenção aqui no verdinho, foi a 2,
3, 4, 5 e vai acelerando, ó, porque a minha distância vai ficando cada vez maior. 10, 11 e a tangente ela vai até o infinito, ó. Aqui, por exemplo, tá 58, mas se eu chegar infinitamente próximo aqui, vai dar um número cada vez maior. Vamos ver o quão perto eu consigo chegar, dei bastante zoom. Quão grande eu consigo fazer a tangente aqui. Ó, 285, dá pra fazer uma tangente gigantesca. Por isso que eu digo, pensando a tangente como seno sobre cosseno, já é o suficiente para resolver as questões que vocês vão precisar. Beleza? Esse aqui é o ciclo trigonométrico. Vou apagar ele, vou esconder e vou falar um pouco sobre as funções trigonométricas, então. A folha em branco, tá tudo funcionando ali, mas tá escondido. Folha em branco, a primeira coisa que eu vou colocar é a função seno de x. Tá aqui, ó, a função seno de x. Fica essa onda, ó, ela oscila, começa no 0, vai até o 1. E aqui, tomem cuidado, que na função seno, os teus ângulos estão em radianos. Na aula de trigonometria, eu expliquei como converte graus para radianos. A única coisa que você tem que tomar cuidado na função trigonométrica é que o ângulo está em radianos. A gente ainda não falou de função, mas como é que funciona mais ou menos? Tu tem os valores de x, que estão aqui, e quando tu troca o valor de x aqui, tu calcula o seno desse valor e te dá a altura do teu gráfico nesse ponto. Vamos ver aqui os pontos importantes. A gente tem o máximo, né, que é o seno igual a 1. Aqui tá 1,5, mas é para ser π sobre 2, que vai dar mais ou menos 1,57, tá? Né? Π é 3,14, metade é 1,57. A função seno começa no 0, vai a 1 quando o x é π sobre 2, chega aqui no π, né, 3,14, tá vendo que deu bem certinho agora. Quando chega a 3,14, né, quando o teu ângulo é π, ele é 180 graus, e o seno de 180 é 0. O menos 1 aqui é 3π sobre 2, me dá aproximadamente aí 4,73, e 2π, fechou uma volta inteira, né, 6,28 é 2π, tu volta para o 0. E olha só, vou tirar o zoom aqui e repete esse padrão. Vai daqui até o 0 de novo, foi até o 1, até o menos 1, 0. E repete. 1, menos 1, 0. E repete. Para os dois lados, né? Essa é a função seno. Fica uma ondinha assim. Qual é a diferença dela para a função cosseno? Vou colocar aqui agora, então, cosseno de x. Esse aqui é o cosseno, ó. Vou apagar o seno um pouco e vou apagar esses pontos também. Esse é o cosseno, aqui em azul. Eles são bem iguais, são funções que têm o mesmo período, que repetem de 2π em 2π. Mas agora ela não começa no 0. Vou botar o seno de novo, ó. O seno começa no 0. E sobe, desce, sobe. O cosseno começa no 1. Então, como começa no máximo, ele desce, sobe, e aqui no 2π ele volta a repetir, tá certo? Tem esses pontos aqui onde o cosseno é 0, que são π sobre 2 e 3π sobre 2. E aqui no π, né, no ângulo 180 graus, o cosseno vale menos 1. Vou tentar chegar ali bem certinho no menos 1. Aqui 3,15 é quase π, né? Arredondando. Então essa é a função cosseno. Vou mostrar a tangente também, para mostrar aquilo que eu falei, que a tangente é uma função mais louca. Quero ver então aqui a tangente de x. Olha só como mudou, né? O período agora vai mudar, o período agora é só π. Porque, ó, para repetir o resultado, para voltar para o 0, eu ando só π casas. Porque, olha só, eu venho lá de baixo, passo pelo 0 e subo tudo. E repete, venho lá de baixo, passo pelo 0 e subo tudo. As funções trigonométricas têm essa periodicidade porque se eu fico rodando no ciclo trigonométrico, por exemplo, se eu boto um ângulo gigantesco aqui, um ângulo de 10π, vamos supor,
31,4, né? Vai ser mais ou menos o 10π. Se eu faço 10π, uma volta inteira são 2π. Então 10π seria 5 voltas. Então eu repeti o padrão do seno 10 vezes e voltei para o zero. Então, por isso que elas têm essa periodicidade. Se eu vou dando volta, aumenta o meu ângulo, né? Eu posso estar sempre aumentando mais 2π, tá sempre aumentando mais 360. Mas eu acabo repetindo os valores de seno e de cosseno, porque eles têm o máximo e o mínimo, né? Que é 1 e 0. Uma coisa legal sobre as funções trigonométricas é entender como funcionam os deslocamentos dentro dela. Vou fazer aqui um exemplo para a gente usar os controles deslizantes. Eu quero criar aqui um com a letra A, pode ser de menos 5 até 5, e eu vou botar só números inteiros aqui. Eu vou fazer um com a letra B também, quero valores inteiros, que variam de 1 em 1. Um com a letra C também, quero que meu incremento seja de 1 em 1. E um último aqui com a letra D, vou botar também só números inteiros. Vou fazer aqui uma função genérica, A mais B vezes o seno de CX mais D. Aqui a função, para ela ficar exatamente seno de x, ó, aqui ela tá, vou abrir um pouco mais a janela aqui. Aqui ela tá 1 mais 1 seno de x mais 1. Então o D precisa ser 0, para ficar só x ali dentro, e o A também precisa ser 0. Então tá, aqui tá a função seno, né? 1 seno de 1x é a mesma coisa que seno. O que acontece quando eu vario esses caras? Ó, vamos começar pelo A. Quando eu aumento o A, ó, tá subindo e tá descendo quando eu diminuo. Então, quando eu somo ou subtraio uma coisa, a tua função seno, tu tá empurrando ela para cima ou para baixo. É o deslocamento vertical que a gente chama, né? Vamos ver o que acontece com o B agora, ó. O B, ele vai aumentar ou diminuir a amplitude, ó. Tá vendo que o que é 0 continua sendo 0, aqueles pontos ali. Quando ele é 0, né, no caso eu não tenho função, vai ser tudo igual a 0 sempre, porque né, eu tenho 0 vezes o seno de alguma coisa, vai dar sempre 0. Quando ela é positiva, eu aumento a amplitude, é como se eu estivesse esticando o gráfico. E quando ele é negativo, aí eu estico e inverto. Ó, o que estava para cima ficou para baixo, o que estava para baixo ficou para cima. Isso é o que faz o B. O C, que é a multiplicação ali dentro do x, ele vai aumentar o período. Ó, tá vendo que vai achatar horizontalmente o nosso gráfico, vai fazer ele ficar mais rápido. Quando o C aumenta, isso acontece, quando o C fica negativo, ele inverte. Aqui eu vou mudar o incremento, porque eu quero poder ter valores entre 0 e 1. Eu quero poder ter valores entre 0 e 1. Aqui, ó, se eu pego o C, um valor 0, alguma coisa, na aula de trigonometria eu explico que existe uma relação entre esse valor de C e o período, e elas são inversamente proporcionais. Quanto maior o C, menor o período, mais rápido a nossa função está oscilando. Quanto mais próximo de 0, aí vai ser maior o período, vai esticar o nosso gráfico. Vou voltar para o 1 aqui, para a gente ver agora o que o D faz. Ó. Quando a gente somava fora do seno, o nosso gráfico subia ou descia. Quando a gente soma dentro, ele vai ir para a esquerda ou para a direita. O problema é que agora a gente vai ter uma relação um pouco menos óbvia, um pouco menos lógica, que agora a nossa relação é ao contrário. Quando eu somo alguma coisa lá dentro, ó, o meu gráfico vem para a esquerda. Não sei se eu apontei para o lado certo, porque acho que inverte a câmera. Quando eu somo um valor de D, o meu gráfico vem para a esquerda. Quando eu subtraio um valor de D, aí o meu gráfico vai para a direita. Tem essa relação aí que é inversa, então, só para ficar ligado nos deslocamentos da função trigonométrica. Eu falo um pouco mais na aula de trigonometria. Pelo GeoGebra é isso, tá, gente? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tá bom, gente? Tchau, tchau e até a próxima!